E aí, pessoas, se você curte filmes que te fazem viajar no tempo, explorar o espaço, enfrentar inteligências artificiais ou simplesmente pensar sobre o futuro da humanidade, então você está no lugar certo, porque hoje eu separei umas indicações de ficção científica que vão explodir a sua mente, seja com ação, filosofia, suspense ou aquele visual de tirar o fôlego. Então já pega a pipoca e se prepara. E antes da gente começar, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dica de filme por aqui, beleza? Então agora, bora para nossa lista porque ela tá imperdível. E para começar, eu quero te indicar um filme de ficção científica que é bem diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. É um daqueles filmes mais lentos, reflexivos, mas que fazem a gente pensar em muita coisa, desde o futuro do planeta até como a gente se conecta com outras pessoas. Eu tô falando de E.O., lançado em 2019. A história se passa no futuro, onde a Terra basicamente deixou de ser habitável, a maior parte da população fugiu para uma estação espacial chamada Io, daí que vem o nome do filme, mas tem uma exceção, uma jovem cientista chamada Sam, que decidiu ficar por aqui mesmo na Terra. Ela vive isolada, tentando encontrar uma forma de restaurar o planeta e tornar o ar respirável de volta. Enquanto todo mundo desistiu, ela ainda acredita que existe uma chance. E é aqui que entra um outro personagem importante nessa história, o Mika, que é um homem misterioso, que aparece com uma proposta totalmente diferente da dela. Ele quer partir o último voo em direção à estação espacial e precisa convencer a Sam a fazer o mesmo, só que ela está dividida entre essa possibilidade de escapar ou continuar lutando por aquilo que acredita. E esse é um filme que fala muito sobre resistência, esperança e escolhas. Não tem ação frenética, explosão ou invasão alienígena. É tudo mais contido, mais introspectivo. A atmosfera é bem solitária, quase melancólica, mas ao mesmo tempo bonita, e tem paisagens que mostram um planeta devastado, mas de um jeito que até parece poético. E outro ponto muito legal é a atuação da Margaret Qualley, que manda muito bem no papel da Sam. Ela consegue passar esse sentimento de dúvida, de solidão, mas ao mesmo tempo de força. Já o Anthony Mackie, que muita gente conhece como Falcão no universo da Marvel, entra no meio do caminho para balançar tudo com as ideias dela, e a interação entre os dois é o coração do filme. Então, se você gosta de filmes que te fazem pensar e não se importa com o ritmo mais lento, vale a pena dar uma chance para Io. Vai por mim, não é um tipo de ficção cheia de efeito especial, é mais um convite para refletir, e esse filme aqui tá disponível na Netflix, beleza? Então veja lá, Io. E agora, se você curte filmes de catástrofe, com muita ação, efeito especial e aquele clima de tensão global, então presta atenção nessa dica. Tempestade, Planeta em Fúria, lançado lá em 2017. Esse aqui é um prato cheio para quem gosta de ver o mundo quase acabando e alguém tentando impedir isso no último segundo. A história se passa no futuro não muito distante, onde os desastres naturais estavam ficando tão fora de controle que os países se uniram para criar um sistema de satélite capaz de controlar o clima da Terra. Isso mesmo, a tecnologia evoluiu tanto que eles conseguiram criar uma rede espacial chamada de Dust Boy, que regula tempestade, furacão, ondas de calor, tudo parece até perfeito, mas é claro que, como todo bom filme de desastre, alguma coisa dá errado, e é aqui que a coisa pega, porque o que era para ser uma ferramenta para proteger a humanidade começa a ser usada como uma arma. Isso mesmo, alguém está sabotando o sistema e os desastres começam a acontecer de novo, só que agora de forma ainda mais poderosa e totalmente imprevisível. E nesse meio a gente acompanha o Jake Linson, que é um cientista que ajudou a criar o sistema, mas acabou sendo afastado por ser meio rebelde, difícil de lidar. Só que quando as coisas começam a sair do controle, ele é chamado de volta para tentar descobrir o que está acontecendo e salvar o planeta antes que tudo vá para o espaço, literalmente. E esse filme tem cenas de destruição espetaculares. É o tipo de produção feita para ser vista na tela grande, como terremoto, furacões, nevasca, raios e tudo junto e misturado. Tem cidade congelando do nada, tempestades de fogo, maremotos, um show visual mesmo. E por trás de toda essa destruição tem um suspense rolando, porque o mistério
mistério de quem tá por trás dessa sabotagem é uma parte importante da trama. Então, se você quer desligar um pouco do mundo real e mergulhar num caos controlado por satélite, essa é uma boa pedida, e depois me conta o que você achou, beleza? E se curtir a ideia, ou se prefere deixar o clima por conta da natureza mesmo. Mas esse filme não tá em nenhum streaming, só que você acha ele por aí facilmente na internet, beleza? Então veja aí hoje mesmo Tempestade, Planeta em Fúria. E continuando a nossa lista de filmes de ficção científica, eu quero te indicar um filme que não é fácil de assistir, mas que com certeza vale muito a pena. É aquele tipo de história que mexe com a gente, faz pensar, desconforta, mas ao mesmo tempo ela é super necessária. Eu tô falando de Ensaio sobre a Cegueira, lançado em 2008 e é baseado no livro do José Saramago. E esse é um daqueles filmes que, mesmo depois que terminam, continuam ecoando na nossa cabeça por dias. A premissa é bem pesada. Do nada, uma epidemia de cegueira começa a se espalhar pela população, mas não uma cegueira comum. As pessoas não enxergam o escuro, e sim um branco total, como se tudo tivesse coberto por uma névoa de luz. E a partir daqui, o governo entra em modo de pânico e começa a isolar os infectados em quarentena, tentando conter o surto. E é nesse cenário que a gente acompanha um grupo de pessoas que é colocado dentro de uma instalação totalmente abandonada pelo sistema, gente que nunca se viu na vida e que agora estão tentando sobreviver juntas, sem enxergar, sem comida o suficiente, sem regras claras, e o caos começa a tomar conta. E o filme mostra como, quando a sociedade perde o controle, o lado mais sombrio das pessoas também vem à tona. Mas o ponto mais curioso dessa história é que no meio dessa toda cegueira existe uma única pessoa que continua enxergando, uma mulher que é feita pela Julianne Moore, que finge estar cega só para ficar ao lado do marido, e é através dela que a gente enxerga literalmente tudo que acontece. Ela que carrega o fardo de ver tudo, o sofrimento, a degradação humana, a perda da dignidade, enquanto todos ao redor estão presos na escuridão. Então, Ensaio sobre a Cegueira não é um filme de entretenimento leve, ele é simbólico, forte e muitas vezes até angustiante. Ele fala sobre o que acontece com a humanidade quando perde seus referenciais e quando a visão que simboliza o controle e o poder e a razão simplesmente desaparece. É um estudo profundo sobre o comportamento humano, sobre colapso social, é sobre empatia no mundo onde ninguém vê mais ninguém. E a direção aqui é do Fernando Meirelles, o mesmo cara que fez Cidade de Deus, então dá pra você imaginar que o filme tem personalidade. E o elenco internacional com nomes como Julianne Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover. A fotografia também é muito bem pensada, cheio de cenas lavadas, meio embranquiçadas, para passar aquela mesma sensação de desorientação. E se você gosta de filmes que vão além da superfície, que trazem crítica social forte e que fazem você refletir sobre o mundo, sobre o ser humano e até sobre você mesmo, esse filme aqui é uma pedrada necessária. Não espere resposta fácil ou final bonito. Ensaio sobre a Cegueira é um soco no estômago, mas é aquele que a gente precisa tomar de vez em quando. Mas infelizmente é mais um filme que não tá no streaming, só que você acha ele por aí, como a gente já conversou. Então veja aí hoje mesmo, é Ensaio sobre a Cegueira. E para finalizar o vídeo de hoje, eu trago um filme que mistura ação, ficção científica e crítica social num pacote só, e que ainda por cima tem o Matt Damon como protagonista. Eu tô falando de Elysium, lançado em 2013, é um daqueles filmes que te prende pela adrenalina, mas também te fazem pensar sobre o mundo em que a gente vive e para onde ele pode estar indo. A história se passa no futuro não muito distante, no ano de 2154, e a situação tá muito diferente, ou melhor, bem pior, para quem vive na Terra. O planeta foi completamente devastado, tá superpopuloso, poluído, e a maioria das pessoas vivem em condições precárias, tipo um caos urbano total. Enquanto isso, os ricos e poderosos abandonaram tudo e vivem numa estação espacial luxuosa chamada Elysium. Lá é tipo um paraíso flutuando no espaço, natureza, tecnologia avançada, saúde de outro nível, praticamente um outro mundo. E aqui que entra o nosso personagem principal, o Max, que é feito pelo Matt Damon. Ele é um cara comum que mora na Terra, trabalha numa fábrica e tá tentando sobreviver do jeito que dá, só que um acidente muda tudo e coloca ele contra o tempo. A única chance dele sobreviver é conseguir entrar em Elysium, só que, como você já deve imaginar, isso é praticamente impossível para alguém da classe dele. O lugar é super protegido, controlado por uma galera que faz de tudo para manter os pobres bem longe de lá. E é aí que começa a jornada dele, uma mistura de desespero, coragem, luta contra o sistema,
O Max se envolve com um grupo rebelde e passa por modificações no corpo, tipo um exoesqueleto, e se torna uma peça central num plano que pode mudar tudo. Só que isso, ele vai ter que enfrentar a segurança brutal de Elysium, e liderada por um oficial fria e implacável feita pela Judy Foster, e um mercenário violento feito pelo Wagner Moura, que aliás tá mandando muito bem nesse papel. E o mais louco é que, mesmo sendo um filme futurista, muita coisa ali parece assustadoramente próxima da nossa realidade. A diferença entre quem tem tudo e quem não tem nada, a tecnologia usada para servir apenas os privilegiados, as fronteiras intransponíveis, é tipo história que usa o futuro para fazer a gente olhar para o presente. E se você curte ficção com ação pesada, efeito visual caprichado e uma história que vai além da pancadaria, Elysium é uma ótima escolha. Tem cenas de luta muito bem coreografada, momentos de tensão que te deixam na ponta da cadeira e uma trilha sonora que segura bem o clima do filme. E esse filme aqui tá lá na Max, beleza? Então veja lá hoje mesmo, Elysium. E é isso, pessoas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes de ficção científica pra você, beleza? Muito obrigado. Se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais. E logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais e fui.